Minha esposa sussurrou que desejava que eu sumisse para sempre, sem saber que eu controlava uma fortuna de 85 milhões escondida. Ouvi tudo, gravei e decidi realizar o desejo dela, mas à minha maneira. O que você faria no meu lugar? Eu dirigia de volta para casa em Lisboa, depois de um dia no estaleiro naval onde conserto barcos antigos. Aos 48 anos, eu era o tipo de homem que as pessoas viam como comum, mãos calejadas, rotina simples, sem ostentação. Mas naquela tarde, tudo mudou. Estacionei o velho Jeep na rua, perto do nosso apartamento no bairro de Alfama, e ouvi a voz dela do corredor. Patrícia, não aguento mais. 17 anos com um marido que cheira verniz e trabalha como um operário qualquer. Humilhante contar às amigas que meu esposo é apenas um carpinteiro de barcos. Eu preciso que ele suma, que desapareça da minha vida para eu recomeçar sem explicações. As palavras de Ana ecoaram como um soco. Eu parei, peguei o telefone e gravei tudo, sem entrar. Meu coração acelerou, mas não de dor, de uma clareza fria. Ela desejava minha ausência, e eu ia conceder isso, mas com consequências que ela nem imaginava. Voltei para o jipe e dirigi até um café isolado no porto de Lisboa. Reouvi a gravação 3 vezes, cada palavra confirmando o que eu já suspeitava há anos. Ana, com 45 anos, sempre reclamava da nossa vida modesta. Exigia viagens para o Algarve com as amigas, jantares caros no bairro Alto, mas eu pagava tudo sem alarde. O que ela não sabia era que, desde os 30 anos, eu havia transformado uma herança modesta em um império imobiliário discreto. Comecei comprando um prédio decadente em Cascais por pouco dinheiro, reformei com minhas próprias mãos e vendi com lucro. Reinvesti, multipliquei, apartamentos em Lisboa, vilas no Douro, hotéis boutique no Alentejo. Ao todo, 35 propriedades valendo 85 milhões de euros, tudo em holdings anônimas sob meu nome verdadeiro, João Mendes. Eu mantinha o segredo para testar se ela me amava por mim, não pelo dinheiro. A resposta veio naquela gravação: não amava. Decidi agir rápido. Liguei para o meu advogado, Rui, um amigo de confiança desde a juventude. Prepare os papéis de divórcio. Quero tudo blindado, sem que ela toque em nada. Rui ouviu a gravação e assentiu. Suas propriedades estão em trustes pré-matrimoniais, João. Ela não tem direito legal a uma vírgula. Posso acelerar a venda do apartamento. Naquela noite, cheguei em casa no horário normal. Ana preparava o jantar, mas evitou meu olhar. Sentei-me à mesa, observei seus movimentos tensos. Ana, você está feliz? Perguntei calmamente. Ela hesitou, largou o garfo. João, estou exausta. Não quero discutir. Eu sorri por dentro. Ela não fazia ideia do plano em movimento. Nas semanas seguintes, transformei-me no marido ideal para despistá-la. Levava flores do mercado da Ribeira, cozinhava refeições simples, deixava bilhetes afetuosos. Ana franzia a testa, confusa, achando que era remorso pela minha mediocridade. Mas eu executava etapas precisas. Na primeira semana, Rui confirmou os documentos: divórcio iminente, bens protegidos. Vendi o apartamento discretamente para um investidor de Coimbra, que pagou 1,5 milhão em dinheiro vivo, sem cartazes ou visitas. O Fiat dela, comprado com fundos das minhas contas ocultas, ainda rodava, mas já planejava a recuperação legal. Na segunda semana, consolidei as propriedades, transferi tudo para um novo traste inatingível, movi euros para bancos suíços. Ana continuou sua rotina, aulas de pilates e cafés com amigas, alheia ao furacão se formando. Então veio o primeiro plot twist: uma carta anônima chegou para Ana, de uma amiga inventada, insinuando que eu tinha dívidas ocultas e que o apartamento poderia ser penhorado. Ela me confrontou naquela noite. João, o que é isso? Vamos perder tudo? Fingi surpresa, tranquilizei-a com mentiras suaves sobre problemas no trabalho. Seu pânico cresceu, mas eu a acalmei com promessas vazias. Internamente, acelerava o plano. Contratei uma equipe discreta para inventariar cada peça que eu havia construído, mesas de carvalho para nossos barcos, estantes para o apartamento, tudo marcado com minha assinatura legal.
Na terceira semana, vendi o Fiat para uma concessionária em Setúbal. 40 mil euros em espécie. Ana dirigia sem saber que em dias o carro sumiria. A tensão escalava. Ana começou a reclamar mais, pressionando por uma viagem ao Brasil para relaxar. Eu concordei superficialmente, mas usei o tempo para o golpe seguinte. Uma noite, enquanto ela dormia, instalei câmeras ocultas no apartamento, não para espionagem, mas para registrar o que viria. No dia seguinte, recebi um alerta. Ana ligava para Patrícia novamente, sussurrando sobre um plano B com um colega de trabalho, um corretor de imóveis que ela via nos cafés. Meu sangue gelou. Não era só desprezo, ela tramava me substituir. Gravei a ligação hackeando o telefone dela, com a ajuda de um técnico de confiança. As palavras dela confirmavam: se ele sumir, eu fico com o apartamento e o Fiat. O Carlos me ajuda a vender rápido. O traidor era real, e isso mudava tudo. Eu não esperaria mais. Ação imediata. Marquei uma reunião falsa com Rui, mas na verdade contatei um detetive particular para seguir Carlos. Descobri que ele e Ana se encontravam em motéis baratos perto de Sintra, planejando me livrar legalmente com mentiras sobre infidelidade minha. O plot twist me atingiu forte, não era só verbal, era conspiração. Voltei para casa determinado. Na manhã seguinte, enquanto Ana saía para Pilates, um caminhão de mudanças chegou. Eu e 2 ajudantes esvaziamos o apartamento, cada móvel meu, cada eletrodoméstico financiado por mim, tudo carregado. Deixei apenas o sofá dela e uma mesa de vidro que odiava. Sobre a mesa, um envelope, papéis de divórcio, a primeira gravação, o aviso de venda do apartamento, a recuperação do Fiat e uma nota minha. Ana, você quis que eu sumisse. Seu desejo se realiza hoje. O apartamento nunca foi nosso, era meu, vendido agora. O carro some em horas. A vida que você levava era bancada pelo carpinteiro que desprezava. Não me procure, você me perdeu. Dirigi o jipe para o norte, rumo ao Minho, com apenas ferramentas essenciais e fotos de família. O apartamento estava vazio quando Ana voltou. Ela encontrou o envelope, reproduziu a gravação, ouviu sua própria voz ecoando no silêncio. Seus gritos encheram o ar. Logo depois, batidas na porta, os novos donos, com documentos irrefutáveis. Senhora Mendes, você tem 24 horas para sair. A propriedade era de João, pré-matrimônio. O Fiat foi rebocado à tarde. Ana terminou num albergue em Lisboa, com malas e uma conta vazia. Mas o twist final da parte 1, dias depois, recebi um relatório do detetive. Carlos a abandonou ao saber da falência dela, fugindo para o Porto. Ana tentava me ligar, mas meu número mudará. Eu, em uma cabana no Gerês, respirava livre pela primeira vez. A vingança legal começava, mas o que viria a seguir testaria meus limites morais. Instalei-me na cabana no Gerês, uma estrutura simples com vista para as montanhas, onde o ar fresco limpava a mente. Aos 48 anos, João Mendes precisava reorganizar a vida após o sumiço. Contratei um advogado local para formalizar o divórcio à distância, enviando documentos por correio certificado. Rui, do Sul, coordenava tudo, as propriedades permaneciam seguras em trustes, e Ana receberá notificação oficial de que nada lhe cabia. Eu abri um pequeno ateliê de restauração de barcos na aldeia próxima, usando contatos antigos para atrair clientes de Braga. O trabalho manual me ancorava, cada lixa passada no casco de madeira dissipando a raiva residual. Mas a paz durou pouco. Uma semana após chegar, recebi um e-mail de um número desconhecido. Era Ana, implorando contato. João, por favor, volte. Cometi um erro grave. Preciso de você. Ignorei, mas o detetive que mantinha contratado enviou um relatório. Ela tentava rastrear meus passos através de amigas comuns, alegando que eu a abandonara sem motivo. A tensão subiu quando o detetive revelou mais. Ana não parara na traição verbal. Ela e Carlos, o corretor, haviam forjado documentos para alegar que o apartamento era conjugal, buscando contestar a venda na justiça. Eles se encontravam em cafés de Lisboa, planejando uma ação judicial falsa com testemunhas compradas.
Meu estômago revirou, não era só ganância, era uma conspiração para me roubar o que construíra sozinho. Liguei para Rui imediatamente. Acelere o processo. Envie provas da gravação original para o tribunal e contrate um perito para desmascarar as falsificações. Rui agiu rápido, apresentou a gravação como evidência de abandono emocional por parte dela, invertendo a narrativa. Ao mesmo tempo, ordenei ao detetive que coletasse áudios de Carlos admitindo o plano. Ele os obteve em uma reunião armada, onde Carlos se gabava de limpar o ex-marido ingênuo. O plot twist veio à noite, enquanto eu soldava uma peça em um barco antigo. O telefone tocou, era o detetive. João, Ana está grávida. Diz que é sua, mas as datas não batem, é de Carlos. O choque me paralisou por um segundo, depois veio a fúria controlada. Ela planejava usar isso para chantagear, alegando paternidade falsa e exigindo pensão. Revisei datas mentais, estávamos afastados há meses, e ela nunca mencionara nada. Instruí Rui a pedir teste de DNA obrigatório no divórcio. Se for mentira, isso a enterra legalmente. No dia seguinte, enviei uma resposta fria por intermédio do advogado: apresente provas ou retire a alegação. O divórcio prossegue sem concessões. Ana rebateu com mensagens furiosas, mas o detetive capturou ela confessando a falsidade para uma amiga. Se ele acreditar, ganho tempo para os bens. A ação escalou. Decidi contra-atacar de forma legal e estratégica. Contratei um contador forense para auditar todas as finanças que Ana tocará durante o casamento, cartões de crédito que eu pagava, viagens que ela organizava. Descobriu fraudes. Ela desviara 20 mil euros para contas de Carlos, comprando joias e pagando aluguéis dele. Com isso, Rui abriu um processo paralelo por desvio de bens, congelando qualquer tentativa dela de acessar fundos conjuntos inexistentes. Enquanto isso, no Gerês, comecei a expandir o ateliê. Contratei um aprendiz local, um jovem de 25 anos chamado Miguel, que ajudava a restaurar iates de turistas ricos. O negócio crescia, atraindo pedidos de vilas no Douro. Mas Ana não desistia. O detetive relatou que ela vendia bens pessoais no OLX para sobreviver, incluindo o sofá que deixará no apartamento vazio, e se mudará para um quarto alugado em Chelas, trabalhando como recepcionista em um salão de beleza por salário mínimo. Outro twist surgiu quando Carlos entrou em cena diretamente. Ele me ligou de um número bloqueado, voz arrogante: João, sei onde você está. Ana me contou tudo. Entregue metade das propriedades ou exponha sua fortuna secreta para a mídia. Ri baixo, ele subestimava minha preparação. Já havia alertado Rui sobre chantagem, gravamos a ligação como prova criminal. O detetive o seguiu até um encontro com Ana em um parque de Lisboa, onde discutiam dividir o suposto butim. Intervi anonimamente, enviei o áudio da chantagem para a polícia cibernética, que abriu investigação por extorsão. Carlos foi detido naquela tarde, interrogado em uma delegacia do centro. Ana, ao saber, tentou fugir para a casa da mãe em Setúbal, mas o detetive a interceptou com uma ordem de comparecimento judicial. A pressão me testava. No ateliê, enquanto lixava um mastro, Miguel perguntou sobre minha mudança de vida. Contei uma versão editada, sobre um divórcio amargo, e ele compartilhou sua própria história de perda familiar, fortalecendo nossa parceria. O negócio decolava. Um cliente de Porto encomendou uma restauração completa de um veleiro antigo, pagando adiantado 15 mil euros. Usei parte para reforçar as defesas legais. Rui ligou com novidades. O juiz rejeitara a contestação de Ana, citando a gravação como prova de intenção de dissolução, e o teste de DNA fora marcado. Ela aparecerá no tribunal sozinha, Carlos já em custódia preventiva por extorsão. Meu contra-ataque funcionava, mas o custo emocional pesava, noites insones revendo gravações, questionando se valia expor tanto. Clímax da parte, recebi um pacote no ateliê, enviado de Lisboa. Dentro, uma carta de Ana e um ultrassom falso. João, é nosso filho. Volte ou perco tudo. Meu coração acelerou, mas chamei o perito imediatamente, confirmou falsificação digital. Respondi via advogado: retire as mentiras ou enfrente acusação de fraude.
Ela desabou em uma ligação gravada para o detetive, admitindo tudo a uma amiga: fiz besteira. Carlos me convenceu, mas agora estou sozinha e quebrada. A polícia a convocou como testemunha contra ele, forçando-a a cooperar. Eu, no Gerês, finalizei o veleiro e o entreguei ao cliente, ganhando reputação local. A vingança se completava, Carlos preso, Ana exposta e sem recursos, enfrentando o processo por desvio. Mas um dilema moral surgia: perdoar ou prosseguir até o fim? O que faria você, espectador, se a traição chegasse a esse ponto? No Gerês, o ateliê de barcos ganhava forma, com Miguel e eu trabalhando em um iate encomendado por um empresário de Guimarães. Aos 48 anos, João Mendes encontrava ritmo na rotina diária: lixar cascos ao amanhecer, negociar peças com fornecedores de Viana do Castelo, fechar contratos que dobravam minha renda anterior. O divórcio avançava no Tribunal de Braga, com Rui enviando atualizações semanais. Ana depusera como testemunha contra Carlos, que enfrentava acusações de extorsão e fraude, preso em preventivo em Lisboa. Ela cooperara para reduzir sua pena, admitindo o desvio de 20.000 euros, mas o juiz ordenara a restituição integral. Meu foco permanecia nos barcos, mas o detetive alertou: Ana tentava contornar a ordem, vendendo joias que eu comprara anos antes em segredo, listando-as em sites de leilões online para pagar advogados. Ela alega que eram bens conjugais, escreveu ele. Instruí Rui a bloquear as vendas com uma liminar urgente, citando as provas financeiras. A tensão cresceu quando recebi uma intimação inesperada. Ana movera uma ação paralela, alegando coabitação forçada e pedindo indenização por abandono material, invertendo fatos com depoimentos de amigas que juravam eu ser o vilão. O plot twist veio no relatório do detetive. Uma das testemunhas era Patrícia, a confidente da gravação original, agora sob coação de Ana para mentir sobre minha infidelidade prévia. Elas se reuniam em cafés de Cascais, tramando depoimentos falsos para forçar um acordo extrajudicial. Meu pulso acelerou. Isso arriscava expor minhas holdings imobiliárias ao escrutínio público. Liguei para Rui: contrate investigadores para desacreditar as testemunhas. Obtenha áudios ou e-mails que provem a manipulação. Ele mobilizou uma equipe. Em 2 dias, capturaram Patrícia em uma ligação admitindo a falsidade a um parente, pressionada por Ana com promessas de divisão de ganhos. Ação imediata seguiu. Apresentei contraprovas no tribunal: a segunda gravação de Ana com Carlos, o ultrassom falsificado periciado, e extratos bancários mostrando seus desvios. O juiz, impressionado, concedeu uma audiência preliminar em Braga, onde comparecia anonimamente via procuração. Ana viajou de Lisboa, mas o detetive a seguiu. Ela tentará subornar um oficial de justiça com 5.000 euros escondidos, gravados em vídeo. A polícia interveio, prendendo-a por tentativa de obstrução. Carlos, sabendo, delatou mais detalhes em interrogatório, revelando um plano maior: usar a gravidez falsa para alegar estresse e ganhar pensão vitalícia. O twist me atingiu: não era só dinheiro, era uma rede de mentiras para destruir minha reputação no norte, onde eu reconstruí a vida. Enquanto isso, no ateliê, contratei uma segunda mão, Sofia, uma engenheira naval de 42 anos de Ponte de Lima, que trazia expertise em designs modernos. Juntos, reformamos o iate, incorporando reforços de fibra que atraíram um cliente de Espanha, pagando 25.000 euros adiantado. Sofia notou minha distração durante uma solda e perguntou diretamente: problemas legais? Compartilhei o essencial, sem nomes, e ela sugeriu contatar um perito em cibernética para rastrear mais comunicações de Ana. Sua ideia funcionou. O perito descobriu um grupo de WhatsApp onde Ana coordenava com 3 ex-amigas, planejando uma campanha online difamatória, postando em fóruns de Lisboa sobre o marido cruel que fugiu rico. Bloqueei os perfis via advogados, mas o dano inicial veio: um post viralizou, forçando-me a mudar o número do ateliê para evitar chamadas hostis. O contra-ataque escalou. Rui apresentou o grupo de mensagens como evidência de difamação coletiva, processando as 3 mulheres por calúnia. Ana, solta sob fiança após a prisão, fugiu para o Algarve, mudando de identidade temporária com a ajuda de uma prima. O detetive a localizou em um motel de Faro, onde ela negociava com um advogado corrupto para reabrir o caso de paternidade.
Intervi, enviei uma notificação formal exigindo retratação pública ou agravamento das acusações. Ela rebateu com uma carta desesperada, entregue por correio. João, o bebê é real agora, de Carlos, mas preciso de apoio. Volte e salvamos tudo. O perito confirmou, mais uma falsidade, o ultrassom era de uma gravidez terminada meses antes. Respondi via tribunal, retire todas as ações ou enfrente prisão por perjúrio múltiplo. No Gerês, o negócio prosperava. Entreguei o iate espanhol, ganhando indicação para um projeto maior, restaurar uma frota de barcos históricos para um museu em Porto. Miguel e Sofia formavam uma equipe sólida, e eu investia lucros em expansão, comprando ferramentas de precisão. Mas o dilema moral apertava. Ana, grávida de verdade agora de Carlos, que saíra em liberdade condicional, enfrentava despejo no Algarve por falta de pagamento. O detetive relatou ela mendigando ajuda familiar, recusada por todos após os escândalos. Senti um lampejo de pena, mas relembrei as gravações, as tramas. Decidi prosseguir. Rui finalizou o divórcio, com ela condenada a devolver os 20 mil e pagar custas processuais de 10 mil. Carlos voltou à prisão por violar condicional, ao tentar contatar-me novamente. Clímax da parte. Uma noite, enquanto planejava o projeto do museu, recebi um vídeo anônimo. Ana, em um quarto escuro, confessava tudo a uma câmera. Eu o traí por ganância. Perdi tudo por estupidez. João, se ouvir, saiba que errei. Era uma armadilha, enviada para forçar compaixão e reabrir negociações. O perito rastreou o IP, ela planejava vazar para a mídia sensacionalista. Bloqueei e processei por tentativa de chantagem emocional. No tribunal final, o juiz a sentenciou a serviço comunitário e proibição de contato vitalício comigo. Eu, livre, assinei o contrato do museu, expandindo o ateliê para 6 funcionários. A vingança legal se consolidava, mas o custo, noites revendo provas, perda de confiança em relações, questionava se a justiça plena valia o isolamento. E você, o que faria se a ex-parceira usasse uma criança inocente como arma? Com o divórcio finalizado em Braga, João Mendes, aos 48 anos, expandiu o ateliê no Gerês para um galpão maior, contratando mais 2 artesãos de Barcelos para lidar com a frota de barcos históricos do museu em Porto. Sofia coordenava os designs, otimizando cascos com materiais leves, enquanto Miguel lidava com fornecedores de madeira de importação. O contrato rendera 50 mil euros iniciais, permitindo investir em equipamentos de solda laser. Rui confirmou, Ana cumprirá o serviço comunitário em um abrigo de Lisboa, devolvendo os 20 mil euros via parcelas judiciais, e o processo contra Carlos prosseguia, com ele condenado a 3 anos por extorsão. Mas a calma durou pouco. O detetive enviou um alerta. Ana, agora mãe solteira de um bebê de Carlos, que abandonara a família ao ser preso, tentava uma nova tática. Ela ingressara em um grupo de apoio a vítimas de divórcio online, postando histórias editadas que pintavam-me como um rico fugitivo que a deixará na miséria, anexando fotos antigas nossas para ganhar simpatia e doações. A tensão subiu quando os posts viralizaram em fóruns portugueses, atraindo repórteres de tabloides de Lisboa. Um jornalista me contatou no ateliê, perguntando sobre o carpinteiro milionário que abandonou a esposa grávida. Meu estômago contraiu, a exposição ameaçava os trustes imobiliários, que eu mantinha anônimos para evitar impostos excessivos. Instruí Rui a emitir um comunicado negando as alegações, mas com provas mínimas para não revelar holdings. O plot twist veio no relatório do detetive. Ana colaborava com uma blogueira influente de Cascais, trocando mensagens sobre vazar a gravação original, editada para soar como se eu a tivesse forçado a dizer aquelas palavras. Elas planejavam uma live no YouTube, intitulada A Verdade do Marido Desaparecido, para arrecadar fundos via crowdfunding. O perito cibernético interceptou os planos, confirmando a edição digital da áudio. Ação imediata seguiu. Contratei uma firma de relações públicas em Porto para monitorar a mídia. E Rui moveu uma ação por difamação agravada, citando o histórico judicial dela. O detetive infiltrou o grupo online com um perfil falso, gravando uma chamada onde Ana admitia manipular fatos para vingar a perda dos bens.
Isso virou prova irrefutável. Apresentamos ao tribunal, que emitiu uma ordem de remoção dos posts e proibição de novas publicações. Ana rebateu com pânico, enviando uma mensagem direta via canal anônimo: João, pare com isso. O bebê precisa de leite. Ajude-me uma vez. Ignorei, mas o twist me pegou. O bebê contraíra uma infecção respiratória, e ela usava o hospital para postar atualizações emocionais, culpando-me indiretamente. O perito confirmou: as fotos do bebê eram reais, mas as narrativas falsas, visando pressão pública. No ateliê, o trabalho acelerava. Entreguei os primeiros barcos ao museu, ganhando um bônus de 10.000 € e uma placa de reconhecimento em Porto. Sofia propôs uma parceria. Ela traria clientes do setor náutico espanhol, expandindo para reparos de iates de luxo. Aceitei, assinando um acordo que dobraria o faturamento anual. Mas o dilema crescia. O detetive relatou Ana vendendo plasma em clínicas de Lisboa para pagar remédios, recusada por família após os escândalos. Senti culpa passageira pelo inocente envolvido, mas reforcei defesas. Doei anonimamente 2.000 € a um fundo de saúde infantil via ONG, sem rastreio a mim. Rui aprovou, legal e discreto, sem contato direto. O contra-ataque escalou quando a blogueira cancelou a live após notificação judicial, mas Ana tentou solo, gravando um vídeo caseiro e enviando para canais sensacionalistas. O perito bloqueou o upload, rastreando o dispositivo para um cibercafé em Benfica. A polícia a deteve por violação da proibição, interrogando-a sobre o uso do filho em apelos falsos. Carlos, da prisão, delatou ter aconselhado a tática, adicionando meses à sua pena. O twist final veio. Durante o interrogatório, Ana confessou gravar uma segunda versão da gravação original, onde eu supostamente admiti esconder fortunas para testá-la, uma farsa total, mas ela alegava tê-la perdido. O juiz ordenou perícia em seus dispositivos, encontrando rascunhos que provavam invenção. Enquanto isso, no Gerês, o ateliê decolava. Um cliente de Vigo encomendou 3 veleiros customizados, pagando 30.000 € adiantado. Miguel liderava a equipe, e Sofia gerenciava orçamentos, reduzindo custos em 15%. Mas a pressão midiática chegou ao norte. Um repórter local ligou para o museu, questionando minha fortuna secreta. Instruí a equipe a negar comentários, e Rui processou o jornal por invasão de privacidade. Ana, solta novamente sob supervisão, mudou-se para um abrigo materno em Setúbal, trabalhando turnos noturnos em uma fábrica de têxteis por salário mínimo. O detetive capturou ela chorando em uma ligação para uma prima: perdi tudo por orgulho. João venceu, mas o bebê sofre. Clímax da parte: recebi um envelope judicial com petição final de Ana, pedindo mediação para a paz pelo bem da criança. Anexava fotos do bebê no hospital. Meu coração apertou. Era manipulação, mas o inocente pagava. Consultei Rui, um terapeuta neutro. Decidi uma doação única de 5.000 € para custear tratamento, canalizada via tribunal, sem contato. Ela aceitou, retratando publicamente as mentiras em um comunicado forçado: errei ao difamar João. Ele não deve nada. Os posts sumiram, a mídia perdeu interesse. No ateliê, finalizei os veleiros espanhóis, ganhando contrato recorrente. A vingança se transformava em fechamento. Carlos cumpria a pena integral, Ana reconstruía sob vigilância, e eu, livre, planejava uma filial em Viana. Mas o custo, desconfiança em todos, noites questionando limites éticos, persistia. E se o traidor usasse um filho para manipular? Você cederia ou manteria a linha dura? 2 anos após o divórcio, João Mendes, aos 50 anos, transformará o ateliê no Gerês em uma empresa consolidada, com filiais em Viana do Castelo e Porto. Sofia e eu liderávamos uma equipe de 10 artesãos, restaurando frotas para museus e iates para armadores espanhóis e franceses. O faturamento anual atingira 500.000 €, com contratos fixos que permitiam expandir para a construção de barcos personalizados. Rui fechará todos os processos. Ana completará o serviço comunitário e a restituição, sob liberdade condicional, enquanto Carlos cumpria a pena integral na prisão de Lisboa, sem direito a visitas. Eu me mudará para uma casa modesta perto do ateliê, onde plantava uma horta simples para manter o equilíbrio.
Mas o passado ressurgiu quando o detetive, agora aposentado, enviou um relatório final. Ana tentará uma última manobra. Ela publicara um livro digital anônimo em plataformas online, uma memórias fictícia onde eu era o vilão impiedoso que a abandonara com uma criança doente, vendendo 500 cópias em um mês para sobreviver. A tensão reacendeu ao ver as resenhas em fóruns literários portugueses, elogiando a coragem da autora anônima. O plot twist veio rápido. O perito cibernético identificou o pseudônimo como dela, e o conteúdo copiava elementos das gravações judiciais, torcendo fatos para me pintar como manipulador rico. Repórteres de Faro ligaram para o ateliê, questionando se eu inspirara a história. Meu pulso acelerou, isso arriscava parcerias comerciais, com clientes hesitando em assinar após buscas online. Instruí Rui a mover ação por plágio e difamação, exigindo remoção imediata e indenização de 15 mil euros. O detetive, por conta própria, contatou a plataforma, fornecendo provas irrefutáveis. Metadados do upload ligavam ao IP de Setúbal, onde Ana vivia em um apartamento social, trabalhando como costureira em uma fábrica local. A ação seguiu implacável. O Tribunal de Lisboa emitiu ordem de suspensão das vendas em 48 horas, e Rui apresentou o livro como violação da proibição de contato, agravando sua condicional. Ana rebateu com desespero, enviando uma petição via advogado público. João, o livro era catarse. O menino tem asma crônica por causa do estresse que você causou. Deixe ir. O perito desmontou, as descrições médicas eram exageradas, e o asma datava de antes do divórcio. Mas o twist me abalou. O filho, agora com 3 anos, aparecia em fotos públicas dela nas redes, com comentários pedindo doações para tratamento. Senti o peso, a criança inocente pagava pelas tramas da mãe. Consultei Sofia, que sugeriu mediação humanitária. Ajude o garoto, não ela. Concordei, canalizando 3 mil euros anuais para um fundo de saúde infantil via ONG, anônimo e auditado pelo tribunal. No ateliê, o trabalho impulsionava a recuperação. Finalizamos um iate de luxo para o magnata de Bilbao, incorporando inovações de Sofia em propulsão híbrida, rendendo 80 mil euros e uma indicação para um festival náutico em Lisboa. Miguel assumirá a gerência da filial em Porto, treinando aprendizes locais e expandindo para reparos ecológicos. Eu focava em designs, esboçando um barco sustentável para exportação ao Brasil. Mas Ana não parava. O detetive relatou ela tentando contato com ex-amigas para espalhar rumores sobre minha nova vida secreta, alegando que eu namorava Sofia por interesse nos contatos dela. O perito capturou e-mails. Ela planejava uma petição coletiva para a justiça às mães abandonadas. E amargo, a ganância persistia, mesmo na miséria. O contra-ataque culminou. Rui apresentou os e-mails como tentativa de obstrução, e o juiz revogou sua condicional, mandando-a para a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Carlos, ao saber da prisão dela, pediu divórcio próprio da prisão, abandonando o filho financeiramente. O twist final. Durante a audiência virtual, Ana desabou, confessando ao microfone judicial: eu o invejei pela discrição, mas destruí tudo por ciúme. O menino é o único inocente. O tribunal ordenou terapia obrigatória e proibição vitalícia de publicações sobre mim. Ela aceitou, deletando o livro e as redes. Eu, assistindo de longe via procuração, senti alívio misturado a vazio. A vingança legal fechará o ciclo, mas o dano era irreversível. Reconstrução seguiu. No Festival Náutico, nosso iate ganhou o prêmio de inovação, atraindo investidores de Madrid para uma linha de barcos elétricos. Sofia e eu formalizamos a parceria, expandindo o ateliê para 20 funcionários e abrindo uma filial no Algarve, ironicamente, perto de onde Ana fora. Encontrei paz no trabalho manual, ensinando Miguel a liderar projetos independentes. Doei parte dos prêmios para orfanatos no Minho, focando em crianças de pais em conflito legal. Ana cumpria pena em silêncio, trabalhando remotamente como editora freelance, com um filho em creche subsidiada. Carlos saiu da prisão quebrado, mudando-se para o interior sem contato. Eu, aos 50, planejava aposentadoria parcial, viajando para o Douro para supervisionar vinhedos que comprará anonimamente anos antes. O desfecho moral se impunha, as ações de Ana e Carlos os isolaram, forçando responsabilidade.
ela reconstruía devagar, ele vagava sozinho, enquanto eu prosperava pela honestidade. A fortuna, outrora secreta, agora financiava comunidades, provando que discrição não é fraqueza. Mas o custo, anos de batalhas, desconfiança em laços, questionava valores. No ateliê, enquanto polia um casco final, Sofia perguntou, arrependido. Neguei, mas ponderei, justiça sim, mas compaixão pelo inocente equilibra. Espectadores, e se você estivesse no meu lugar, perdoaria o traidor após tanta dor, ou manteria distância para proteger o futuro? Compartilhem nos comentários sua visão sobre esse dilema moral.